Fala pessoal, como vai vocês? Hoje o conteúdo vai ser um pouquinho diferente. A gente estava previsto de fazer MMX, mas devido aí à demanda e a pedida aí do meu mentor, o Alfredo, inclusive quero estar deixando aqui o agradecimento aí dessa participação. Ele também fez uma sugestão aqui, a demanda aqui dos alunos aqui sobre como identificar as melhores oportunidades, e falar um pouquinho também do mercado brasileiro. Eu, como particularmente trabalho também no mercado brasileiro, eu vou estar dando um pouquinho das dicas aqui e tentar introduzir para vocês um pouco dos conceitos do ICT, do mercado americano, dentro do mercado brasileiro, que é um pouco escasso, né, aqui no mercado brasileiro. E aí a gente vai estar fazendo essa passada, né, e vamos estar tentando mostrar isso aqui para vocês dentro do gráfico, tá? Então, antes de mais nada, quero agradecer o Alfredo, né? Ele é o dono do canal do Hospital Central dos Trades, o Antídoto dos Trades é o curso. Ele é quem, né, me orientou em toda essa jornada. Já estou nesse mercado aí já há algum tempo. Graças a ele aí, alcancei a consistência. Então, ele aí é quem me introduziu nessa jornada e através dele aí foi onde eu consegui alcançar, né, esses resultados aí que eu venho mostrando aí, compartilhando aí, tentando ajudar vocês, tá? Então, vamos lá. Mercado brasileiro aqui. Basicamente aí nos últimos vídeos aí do canal, eu falei com vocês sobre o viés diário, né? Uma facilidade aí de a mais, né? Uma outra abordagem de como vocês identificar o viés diário. Basicamente o candlestick. A gente tem três tipos de candlestick, né? Que a gente basicamente olha. E eles tendem sempre a seguir, né, o movimento anterior até que ele, né, retire a máxima ou a mínima, né, do movimento anterior e faça, né, o fechamento abaixo, né, ou acima daquele movimento, né, e aí ele pode fazer a reversão do movimento. Então, só para dar uma relembrada, então, digamos, aqui você vai notar que o mercado ele retirou a mínima, né? E ele começa a movimentação para cima, que é um candle consolidado, então não tirou nem a máxima nem a mínima, a gente está sem viés. Então, o mercado vai, ele retira, né, essa máxima, fecha dentro, eu estou com viés vendedor. Abre em gap, fecha acima, eu tenho, né, viés comprador. Aqui fiquei sem viés, estou esperando por compras, né? Mercado abriu, né, uma movimentação de gap, mas o mercado foi acima, no caso o gap ele já foi a movimentação de alta, ok. Então estou esperando o próximo dia, justamente como ele fechou acima do candle anterior, estou esperando ainda por compras. Mercado abre, retira na mínima, espera ainda por mais compras, tá? Então espera ainda por mais compras, espera ainda por mais compras, tá? Espera ainda. Aí aqui, mercado você nota que ele retira a máxima e aí eu posso talvez começar a entender o movimento vendedor a partir daqui. Então, só pelos fechamentos diários eu consigo entender já, né, o viés para o próximo candle, tá? E aí, a partir daí, o que que eu posso fazer para entender se esse movimento ele vai ser construído dentro do dia ou não? É eu encaixar, né, o perfil, tá? Assim como existe lá o perfil diário, que é o perfil de Ásia, Londres e Nova York, e a sessão da tarde, lá no mercado americano, aqui no mercado brasileiro a gente também tem, tá? Um pouquinho diferente, mas a gente tem. É, então, eu já configurei aqui o meu indicador, tá? Então, aqui, basicamente, é o seguinte. Vou estar passando aqui os horários para vocês. O primeiro horário, que é esse horário de, no caso, é o horário da abertura. Vamos lá. O horário da abertura, que é de 9 às 10, de 9 às 10.
seria o horário de morte, entendeu? Então seria a abertura. Aí depois viria o horário, que é o horário das ações. Então seria de 10 às 11h30, tá? E depois 11h30, que é quando abre as ADR brasileira lá no. Vou botar 12 horas aqui porque é o horário do almoço que começa, tá? Que é quando que abre lá lá nos Estados Unidos, tá? E depois o horário de almoço, né? 12 horas. E aí de 13, que é PM, né? Pós-meio-dia, né? Tá? Então, esses aqui são basicamente os horários, tá? Então, o que acontece? Esse primeiro horário aqui é o horário onde basicamente. Vou botar desse lado aqui e vou travar ele aqui. Tá. Esse primeiro horário aqui é o horário basicamente onde é construído toda a liquidez aqui, onde o pessoal que é um pouquinho mais arrojado, mais ansioso, acaba criando ordens ali no primeiro horário do pregão, tá? E aí, abaixo e acima do candle, né, de 9 horas, fica lotado de ordens. O pessoal já vai comprando, vai vendendo. E aí, quando abre as ações, ele tende a tomar um desses lados, tá? Ou a alta ou acima desse candle, e ele vai para a direção oposta. Como é que a gente consegue aumentar a probabilidade? É a gente olhando o nosso candle diário. Então, digamos, se a gente tem já o nosso viés de compra e a gente está vendo o nosso candle de 9 horas, né? O nosso candle de 9 horas fechando e 10 horas vindo tomando abaixo do nosso candle de 9 horas, eu tenho uma forte probabilidade do mercado estar fazendo o quê? Ele tomando a mínima do candle das 9 e aí ele está fazendo um perfil do quê? O perfil comprador, tá? Então é basicamente o quê? Eu tenho o mercado, eu tenho um perfil, é, eu tenho um diário já que eu estou esperando por compras, e aí eu tenho o candle de 9 horas, né, fazendo uma movimentação, digamos que de alta, e aí quando abre 10 horas, ele vem, quando ele abre 10 horas, ele vem, toma essas mínimas, e aí ele começa a movimentação para cima, tá? Ele começa a movimentação para cima. E a mesma coisa serve da ponta contrária. Então, ele pode estar, a gente já pode estar esperando, a gente já tem um diário que a gente espera uma movimentação de baixa, e a gente tem o nosso candle de 9 horas fazendo uma movimentação, digamos, possivelmente para cima, né? Para cima. E aí, o que que acontece? Ele vem, toma, a no, no caso aqui, ele toma a alta, 10 horas, e aí ele começa a fazer a movimentação forte para baixo, tá? Vai existir determinados momentos em que essa máxima, ou essa mínima, ela também só é tomada às 11h30, que é nas aberturas das ADR, tá? E aí você tem que ter esse time de mercado para entender que o mercado está acumulando até é, o horário da abertura lá das ADR lá nos Estados Unidos, tá? Mas em regra ele acontece às 10 horas, tá? A maioria das vezes é 10 horas, tá? Então vamos dar uma olhada, eu separei aqui, olha, essa última semana aconteceu alguns exemplos, a gente vai estar dando uma olhada aqui nessa última semana, mas se a gente olhar para trás tem um monte de exemplos, tá? Então vamos lá. Então vamos passar do gráfico diário e a gente vai baixar o tempo gráfico e vai tentar observar, tá? Então, é, tiramos, né?
a mínima aqui, como a gente conversou. Nosso viés aqui é comprador, tá? A gente já tinha um viés comprador. O mercado fechou acima dos candles anteriores, por mais que seja um candle de baixa. Então tem aula lá de viés, né? Pra gente observar. Se você não entende o que eu estou falando aqui, dá uma olhada lá nessa aula. Então, só do mercado ter fechado acima dos candles aqui, por mais que seja um candle de baixo, ele ainda é um viés comprador, tá? Então, aqui, nosso candle, é, o viés é comprador para o próximo dia. Então, a gente vai dar uma olhada, que eu vou baixar já direto aqui para o tempo gráfico de 3 minutos. Vamos dar uma olhada no perfil. Só voltando aqui para o gráfico diário, para eu marcar aqui, que dia é esse? Tá, deixa eu apagar aqui. Pegar aqui. Hum, Tá, ok. Então vamos lá, vou marcar aqui 3 minutos. Vamos pro gráfico de 3 minutos, vamos ver o que está acontecendo aqui. Tá, aqui eu botei 5 dias, então os últimos 5 dias dessa semana aqui. Então aqui, aqui começou. Então você vê, tá? Então aqui, ó, abriu, é porque aqui tá o horário de Nova York, tá? Então a gente tá uma hora à frente aqui, referente ao nosso horário. Então aqui é 8, no caso aqui é 9, tá? Então 9 horas, 9, 10 horas aqui, é porque aqui é o gráfico de 3 minutos, então 10 horas aqui. Mercado vem e toma a mínima. Tomou a mínima, eu posso esperar a partir daqui a mudança. Aconteceu a mudança na estrutura do preço, então aconteceu a mudança na estrutura do preço. A partir daqui eu tenho um perfil de mercado alinhado com o meu viés, né? E aí eu busco um retorno aqui de pelo menos 2R. E eu já encaixei pelo menos aqui 2R aqui, já tenho uma oportunidade no dia, tá? Então fechou aqui, esse dia aqui finalizamos. Vamos para o próximo dia. Então fechamos aqui. Aqui, se você for um pouquinho mais entendido, é a formação de uma MMXM. Então, nosso programa de compra, a continuação aqui a gente teria, pelo menos, da retirada dessa máxima aqui, tá? Para fechar o programa de alta. Então, a gente esperaria por mais uma movimentação de alta, tá? Então, a gente poderia baixar para esse dia aqui para buscar mais um perfil de compra. Então, vamos lá no diário. Já identificamos que pode ser um próximo dia comprador e a gente vai ver se o nosso perfil diário vai se alinhar, tá? Então, vamos lá. Então, aqui inicia o próximo dia, ó. Aqui inicia o próximo dia. Então, de 9 às 10, 10 horas abre, retira a mínima do candle de 9 horas. Então, se a gente botar no candle de 1 hora, ó, então, você vê o candle de 1 hora, ó, candle de 9 horas aqui, 1 hora fechado. Abre aqui, faz o nosso alinhamento. 3 minutos é o nosso perfil. 3 minutos é o nosso perfil. Mudança na estrutura. Aqui, aqui é o nosso break, tá? Aqui é o nosso break. A gente pode ajustar pelo break, fica bem barato, acaba não estopando. Mas se a gente quiser botar o stop aqui pelo corpo também e buscar pelo menos 2R aqui, o mercado também paga essa posição e a gente finaliza aqui mais um dia, tá? Ok. Então vamos lá novamente.
Vamos ver como que o mercado fecha, vamos pro próximo dia, tá? Então o mercado fecha acima, mercado fecha acima, então dá uma continuidade que de compra ao próximo dia. Então a gente vai buscar comprar aqui nesse próximo dia, vamos ver se o nosso perfil diário, ele novamente ele vai é, alinhar para a gente estar comprando esse mercado. Então vamos lá, vamos dar uma olhada. Partimos pro candle de uma hora. E aí a gente já nota aqui que o mercado aqui, ó, o candle de uma hora não é retirada mínima, tá? É retirada máxima. E aí não fica tão interessante. Vamos passar pro gráfico de 3 minutos. Ó, então a gente não tem aqui a adesão do nosso perfil, tá? Então você vê que 9 horas já é retirada máxima. Depois, aqui, as ações, abre as ADR, retira a máxima das ações, acontece a movimentação para baixo e a sessão da tarde, o mercado fica totalmente lateral. Então aqui já não acontece já o perfil diário aqui a favor do nosso viés, tá? Então já não tem tanto interesse aqui é, em a gente buscar por um movimento comprador. Por mais que aconteça aqui, a gente não consegue alinhar o nosso perfil, tá? Então aqui já não fica tão interessante aqui a gente trabalhar. Tá. E a gente vai ver que nos próximos dias, ó, por mais que o diário lá ele fecha, ó, e ele fecha, ó, fechou acima. Então estamos com perfil comprador para o próximo dia. Vamos lá ver, sendo de uma hora, ó, novamente, não acontece, tá? Não acontece. Vamos passar para 3 minutos, vamos dar uma olhada. Então não acontece aqui. Então a gente não tem esse alinhamento. Como não acontece esse alinhamento, então novamente a gente não tem como alinhar o perfil diário ao viés de compra aqui, então não fica tão interessante. Mas o mercado mesmo assim ele consegue alinhar. Aqui, se no caso as ADRs, pelo menos ela toma uma dessas pontas aqui, pelo menos toma a mínima das ações, a gente ainda assim poderia pensar, pô, tomou uma liquidez considerável, a gente pode pensar em comprar. Nesse caso também não aconteceu, tá? Mas vai existir perfis que as ADRs ainda assim tomam uma liquidez aqui considerável aqui das ações e a gente pode pensar realmente em comprar, tá? Nesse caso aqui não aconteceu. E no último dia do pregão não aconteceu. Então, em uma semana, você vai ver que 2 dias aconteceu perfeitamente, tá? Nos outros 2 dias não aconteceu. Mas vai ter outras semanas que vai acontecer 3, 4 dias e um dia não vai acontecer, tá? Então, só por aqui a gente já vai ver que temos 2 dias aqui formando de alta probabilidade e outros 3 dias aqui dando ainda assim uma movimentação de alta, mas não encaixando, né, o perfil diário junto, né, a nossa probabilidade, tá? Então é basicamente isso, tá? O perfil diário alinhado ao nosso viés, né? Então, o viés é a direção do nosso candle diário junto ao perfil. O perfil é justamente esses horários, tá? Que a gente consegue traçar. Horário da abertura, primeiro horário a gente desconsidera, a gente não trabalha, a gente trabalha essa primeira hora como um horário de liquidez a ser traçada. Aí o horário das ações, que é o horário, no caso da abertura ali das ações, do Ibov, tá? E aí depois a gente vai olhar justamente o horário das ADRs, que são aberta lá nos Estados Unidos, onde entra a maior liquidez ali, o maior dinheiro no mercado aqui. E aí o mercado tende a desenvolver bastante, né, na direção principal aí, tá? Então é basicamente isso que eu tinha para falar. É, Deem uma olhada nisso com um pouco mais de cautela, aprofundem um pouco mais. Então esses são os principais horários. Tentem encaixar isso junto ao viés, tá? E principalmente fazer backtest, tá? Então, por hoje é só. Muito obrigado, espero ter ajudado aí, esclarecido para vocês. E tamo junto. Até a próxima aí, bons estudos. Abraço.